estão precisando de mim e de você. Que Deus te abençoe, querida. Vamos orar. Querido Deus, toma a Fabíola em tuas mãos, Senhor, e abre o nosso coração. Abre a minha mente, o meu coração, Senhor, para que eu entenda aquilo que tu queres, aquilo que tu tens para nos dizer, Senhor, e que Jesus faça diferença em nós. Santo Espírito, fala a nós. Fala, Senhor, e muda o nosso rumo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Que bom a gente estar na casa de Deus, não é verdade? Você está feliz de estar na casa de Deus, gente? Balança a cabeça aí para eu ver se você está feliz mesmo. Balança aí para eu ver. Olha aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei aonde nós estaríamos se nós não estivéssemos aqui. E alguém um dia, pensa nisso. Eu tenho pensado muito sobre isso, pastor. Um dia alguém falou para a gente do amor de Deus. Foi ou não foi? Eu não sei como é que foi com você. Eu ouvi desde que eu sou pequenininha. Um dia eu fui pequenininha, tá, gente? Seja forte. Aprendi com mamãe, papai, pastor. Aprendi a amar a Deus desde pequena. Cresci na igreja. E eu não sei como é que foi com você, mas alguém falou pra gente. Alguém nos impactou. Alguém compartilhou. E missões é isso, irmãos. Amém? O que é missões? Vamos falar de maneira simples? A gente não precisa de nenhuma resposta elaborada. Vamos falar de maneira simples. Missões é pregar o evangelho, irmãos. E aonde houver uma pessoa sem Jesus, ali tem que estar todo o esforço da igreja em tornar o nome de Jesus conhecido. Amém? Eu fico pensando algumas coisas. Quando a gente pega a palavra de Deus e folheia a Bíblia de capa a capa, só tem uma coisa que quando acontece tem festa no céu. O que é? Não, calma aí. É quando o templo é construído. Quando o coral canta bonito, porque coral é uma coisa meio angelical, não é não? É o coral que canta bonito e faz festa no céu. Só tem uma coisa que faz festa no céu, irmãos. E eu já fico imaginando como é que é esse negócio de festa no céu, né? Os anjos se alegrando, celebrando por causa de uma pessoa que se arrepende, que entrega a vida para Jesus, o coração para Jesus. Isso é a coisa mais importante, amém? Mas deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Não dorme ainda não, seja forte. Fica firme comigo aí. Não fica pensando no seu almoço, não. Deixa eu perguntar para você. Se dependesse de você, haveria festa no céu quantas vezes por ano? Não responde não, só pensa. Será que pelo menos teria festa no céu uma vez por mês? Tá bom, uma vez a cada 6 meses, festa no céu, porque você pessoalmente levou alguém para Jesus, uma vez por ano, pelo menos. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem o quê? Enviados. Olha aí a importância da obra missionária, de fazer missões, de ter o nosso coração nisso. Essa é a coisa mais importante, meus irmãos. E eu tenho sempre dito, por onde eu tenho passado, pastor Vitor, eu tenho dito assim uma coisa bem simples, que diz o seguinte: olha, cuida das coisas de Deus e Ele vai cuidar das suas coisas. Você crê nisso? Cuida das coisas do Senhor, cuida daquilo que é importante para Deus e Ele vai cuidar das suas coisas. Que privilégio estar com vocês hoje, irmãos. E em nome da nossa Junta de Missões Nacionais, eu sou sua missionária já há quase 20 anos. Seja forte. Tem mais de 20 anos. Já estive nessa igreja, pastor. Estava relembrando com o pastor há muitos anos atrás, num projeto que nós tínhamos de missões com as crianças, porque missões também é coisa de criança. Amém? Crianças da igreja aí. E hoje, que privilégio meu, nesse culto aqui, com a participação tão direta dos nossos juniores, dos adolescentes da igreja. Mas eu vim aqui com um clubinho missionário, já há muitos anos atrás. Mas é um privilégio poder estar com vocês aqui, compartilhando algumas coisas. Eu quero dizer algumas coisas para você hoje, amém? Seja forte, fica comigo aí. Eu quero mostrar um pouquinho para você dessa realidade do nosso Brasil, irmãos. Realidade espiritual do nosso país. Nós temos hoje um país, um Brasil, a nossa gente, a nossa terra, mas 70% do nosso povo ainda não tem Jesus. Seja forte.
A gente parece que esbarra por aí em igrejas. A gente não tem a sensação de que tem igrejas demais por aí? Mas 70% do nosso povo ainda não tem Cristo, irmãos. E se partirem desse mundo hoje, partem numa realidade espiritual de uma eternidade longe do Senhor. E essa é uma realidade que nós não podemos ficar indiferentes. A realidade das crianças do Brasil, meus irmãos, que não tem quem cuide delas. Só nas grandes capitais brasileiras são 8 milhões de crianças abandonadas, meus irmãos. Gente, crianças que não têm uma casa. Eu estive recentemente na nossa Cristolândia Criança, lá em Guarulhos, e lá eu conheci uma adolescente, meus irmãos, de 16 anos hoje, mas ela usa droga desde os 7 anos de idade, irmãos. E ela foi para as ruas. Sabe por que ela foi para as ruas? Porque a mãe dela dizia para ela dentro de casa que ela não prestava para nada. Você é um lixo, menina, você não presta para nada. E ela foi para a rua e ficou um tempo na rua. E aí acolheram ela, levaram para um abrigo da prefeitura, lá na cidade de Guarulhos. Foi para o abrigo. Na primeira noite no abrigo, ela experimentou drogas. Com 7 anos de idade, meus irmãos. E ela hoje, até os 16 anos de idade que ela está agora, ela não consegue se livrar. Mas o juiz encaminhou ela para os nossos cuidados lá na Cristolândia Criança. E a gente tem trabalhado, tem tentado, lutado, acompanhamento psicológico, acompanhamento também espiritual, amém? Porque é a palavra de Deus quem muda, meus irmãos. A psicologia pode abençoar muito uma pessoa, mas a mudança da essência do coração e da alma de uma pessoa é só Jesus quem pode fazer. Seja forte. E a gente tem lutado por aquela menina, amém, meus irmãos? E tantas outras que Deus tem mandado para a gente lá. Mas essa é uma realidade difícil que nós não podemos ficar indiferentes a elas. Mas nós temos também a realidade daqueles que vivem isolados. As crianças ribeirinhas, meus irmãos. A Amazônia brasileira, nós temos mais de 10 mil comunidades que têm famílias, que têm crianças, e lá o evangelho não chega. E não é só o evangelho que não chega a assistência médica, não chega. E nós vivemos um tempo onde não dá mais para a gente viver aquele evangelho que a gente chega para a pessoa e diz, olha, Jesus te ama, mas a gente não atende a necessidade e não batalha pelas necessidades que aquela pessoa tem, que aquela comunidade tem. Então, há uma realidade lá na Amazônia, no sertão do Brasil, do isolamento, comunidades sertanejas, comunidades ribeirinhas, onde o evangelho não chega. Essa é uma realidade também. Mas tem esperança, amém, gente? Tem um Deus que muda a vida das pessoas. Eu me lembro de uma das crianças que foi atendida em um de nossos projetos, pastor, o Lucas, seja forte. Lucas, um daqueles meninos terríveis, que tinha passado por várias casas de atendimento ao menor. Mas o Lucas foi parar com nossos missionários, aqui no Rio de Janeiro. E o Lucas, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele chegou para a missionária e disse assim, tia, eu fiz uma pipa. É uma pipa, você conhece o que é uma pipa, né? Um papagaio. Alguns falam papagaio, outros falam pipa. Seja forte, eu não sei como é que as crianças aqui de Copacabana conhecem a pipa. Mas Lucas fez uma pipa e ele pediu para a missionária assim, tia, escreve aí nessa pipa o nome da nossa igreja, a Igreja Batista, e disse lá o local da igreja deles. Escreve aí na pipa, tia. E aí, mas a tia, Lucas, para que Lucas escreveu o nome da igreja aqui? Não, tia, escreve aí, Igreja Batista. E ele disse assim, tia, quando essa pipa estiver lá no alto, pode ser que alguém me corte. E se alguém me cortar, essa pipa vai parar na mão de um outro menino, tia. E esse menino que pegar minha pipa vai saber que existe uma igreja batista, tia. E que isso é muito bom. Então foi a forma do Lucas expressar. Há um trabalho que está sendo feito, meus irmãos, amém? E não é feito pela Junta de Missões Nacionais, não, pastor. São as igrejas. É o esforço das igrejas, é o seu esforço através de missões, mas é a igreja quem faz a obra acontecer. E eu vou mostrar um pouquinho. Hoje eu me propus aqui, pastor, não sei se eu vou decepcionar você, seja forte, mas hoje eu me propus a trazer para você um relatório. Eu vim dizer algumas coisas que estão acontecendo em missões nacionais.
E o Projeto Amazônia, os ribeirinhos estão sendo alcançados, irmãos, no Brasil, as crianças ribeirinhas. Deixa eu mostrar para você o projeto Radical Amazônia. Nós temos um projeto e nós temos levado jovens batistas do Brasil todo. Seja forte. Quem sabe algum jovem aqui de Copacabana não possa ir para esse projeto conosco, tá? Por 1 ano, 2 anos. Já pensou? Estou vendo alguns jovens aqui. Já pensou você conosco lá na Amazônia? Seja forte, né? E aí nós temos o projeto Radical Amazônia. Nesse projeto, olha só, nós temos um centro de formação missionária dentro da Amazônia, meus irmãos. Coisa linda. E nós treinamos jovens ali para viver como os ribeirinhos vivem, porque nós vamos pregar o evangelho no relacionamento. E eles aprendem a pescar como o ribeirinho, a comer como os ribeirinhos. E eles passam lá 3 meses de um treinamento intensivo lá. Depois eles têm aulas de diversos tipos de aula, até de sobrevivência na selva, seja forte. E eles são treinados até em mecânica. Porque eles têm uma rabetinha. Sabe o que é uma rabeta? É um barquinho a motor, porque lá, irmãos, não tem ônibus, é só barco, é água mesmo. E aí os nossos radicais têm noções de mecânica, eles aprendem a pilotar rabeta, noções de remo. Tem muitas outras aulas, eu só botei esses 2 slides aí para vocês terem uma ideia. Mas eles são preparados para viver em comunidades ribeirinhas, meus irmãos. E eles são enviados para essas comunidades de 2 em 2. E eles têm abençoado a pregação do evangelho nessas comunidades. Crianças ribeirinhas estão sendo alcançadas, meus irmãos. Eu vi um vídeo, Ana, de um dos nossos radicais mandou para a gente. Eles têm que andar 2 quilômetros até uma área lá na comunidade para trazer as crianças para ouvirem do evangelho. E eles vão buscar as crianças, e depois eles trazem, depois eles levam as crianças de volta. Mas durante todo o caminho as crianças vão cantando: mesmo que eu não marche na infantaria. Conhece essa música? Soldado de Cristo. Ouvir as crianças ribeirinhas cantando aquilo, meus irmãos, que coisa linda. Por quê? Porque radicais estão lá pregando o evangelho, vivendo com essas comunidades. Mas olha aqui uma foto de uma igreja dentro de uma dessas comunidades, meus irmãos. Coisa linda, o evangelho sendo pregado, batismos sendo feitos, meus irmãos. Então, a igreja, quando faz a obra missionária, ela é parte desse desafio. Amém? Agora, o Projeto Amazônia não para aí. Nós ganhamos um barco, seja forte. Olha o nosso barco aí, meus irmãos, que barco bonito. Deus, quando faz as coisas, pastor, Deus é perfeito. E eu tenho dito, há um mover de Deus na Amazônia, meus irmãos. Projeto lindo que está acontecendo. Nós ganhamos esse barco, um barco que cabe até 30, 40 pessoas confortavelmente para uma viagem a comunidades ribeirinhas. E Deus tem abençoado, porque os nossos radicais estão nas comunidades, vivendo lá, mas uma vez por mês o barco chega com batistas do Brasil inteiro, que vão em caravanas, levando médico, levando dentistas, e eles chegam no reforço ao trabalho dos radicais. Então é um trabalho que há uma continuidade. Não é mais como antigamente, que a gente ia para lá, fazia um movimento evangelístico e ia embora, pastor. Agora os radicais ficam e o evangelho vai sendo ensinado ao povo com consistência, meus irmãos. Essa aqui é uma caravana que reuniu gente do Brasil todo. Foi uma caravana aberta que nós fizemos agora no mês de agosto. Tem gente de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, e nós fomos lá. Esse aqui é um pastor aqui do Rio de Janeiro, ó. Pastor da PIB de Vila da Penha, numa das comunidades ali, junto das crianças. Então, o barco missionário é uma estratégia que soma ao trabalho que os radicais estão fazendo. Agora, quando a gente pensa em fazer trabalho missionário com criança, o que a gente quer levar logo? A gente leva doce, não leva? Para o trabalho com as crianças, para reunir as crianças. Estratégia de reunir as crianças, meus irmãos. Quando nós começamos esse trabalho na Amazônia, a gente levava doce. Só que quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com uma outra realidade. Olha aí, a cárie de nossas... Eu peço perdão de mostrar essa foto, meus irmãos. Mas eu tenho que mostrar para que você entenda um pouquinho dessa realidade.
As crianças da Amazônia, meus irmãos, elas não têm acesso ao cuidado, aos cuidados médicos, aos cuidados odontológicos. Esse tipo de cárie aí nós não conhecemos, irmãos. Vamos falar a verdade. Nós não sabemos o que é isso, mas essa é a realidade das nossas crianças, irmãos, na Amazônia. E aí a gente percebeu que a gente estava na estratégia errada, pastor. E aí abandonamos os doces, seja forte. E aí Deus colocou no coração do pastor Fernando um projeto diferente. Projeto Novo Sorriso da Amazônia. Amém, gente? E nós temos um sonho, pastor. Nós queremos erradicar as cáries, meus irmãos, entre as crianças ribeirinhas. E nós vamos fazer todo o esforço para isso. E Deus tem nos abençoado. E em cada caravana que o barco vai, nós levamos dentistas. E essas crianças já são cadastradas pelos radicais que moram lá. Os radicais, eles trabalham como agentes de saúde, meus irmãos. As crianças, elas são cadastradas. A gente entrega 4 vezes no ano kits de escova de dente para as nossas crianças ribeirinhas. Em 14 comunidades que nós já começamos com esse projeto, 14 comunidades. Centenas de crianças já estão sendo abençoadas por esse projeto, meus irmãos. Coisa linda. E Deus mandou para a gente, olha esse casal aqui, ó, André e Germana. São 2 dentistas. Eles tinham um consultório lá em São Paulo. E eles foram a primeira viagem como voluntários, lá na Amazônia. E conheceram um projeto e viveram. Segunda viagem, foram de novo. Foram mais uma. E acho que em 2 anos eles fizeram umas 5 viagens. Mas Deus chamou esses 2 para entregar a vida deles integralmente para a obra missionária. Hoje eles deixaram um consultório lá em São Paulo. Seja forte. Eles tinham um consultório com outros dentistas, sócios, e ali eles tinham um trabalho que tinha um lucro muito bom, que a vida deles era muito tranquila, mas eles largaram tudo, meus irmãos. E hoje, André e Germana, doutor André e doutora Germana, são seus missionários na Amazônia, amém? Eles já estão orando lá, eles já estão conosco, e eles coordenam o projeto Novo Sorriso da Amazônia. E a gente vai trabalhando com a distribuição de kits, a gente vai trabalhando com a prevenção, tudo com brincadeiras, ensinando, fazemos os atendimentos odontológicos. Irmãos, Deus está fazendo uma obra linda na Amazônia, meus irmãos. E eu quero desafiar, quem sabe a Igreja Batista aqui de Copacabana, pastor, fazer uma viagem conosco para lá. Talvez hajam dentistas aqui, médicos, não sei, mas a gente pode reunir uma turma com evangelistas também, e nós vamos não só levar a saúde bucal, a saúde, né, do corpo, mas levar também Jesus, que é quem vai completar e trabalhar na vida das nossas crianças. Coisa linda esse projeto. Esse menino aqui, ó, olha aqui, ele é deficiente, e ele mora em uma das comunidades que nós atendemos com esse projeto. E os pais, o pai dele levou ele para o atendimento. Essa foto aqui, ó, é o pai dele com o doutor André, doutora Germana e um outro dentista que estava lá. Os 3 dentistas se reuniram para atender esse menino. Sabe por quê? Porque ele é deficiente, ele não parava. A mãe dele disse que ele nunca tinha conseguido um atendimento odontológico. Algumas vezes eles já tinham levado ele até Manaus para buscar atendimento, mas ninguém conseguia atender ele. E ele tinha dores de dente. Mas aí o nosso casal de missionários ali reuniu, conversaram com o pai e disse assim: pai, para nós atendermos o seu filho, nós corremos 2 riscos. Primeiro, nós podemos nos machucar, porque nós vamos ter que segurar ele, e ele vai fazer toda a força, e nós podemos nos machucar com isso, mas nós não nos importamos. Mas ele também pode se machucar com a força que ele faz. Você permite que a gente atenda? O pai deu o ok. Esse atendimento durou quase 2 horas. Doutor André disse que nunca precisou fazer tanta força para segurar um paciente. Mas eles conseguiram concluir o tratamento na boca daquele jovenzinho, meus irmãos. A mãe dele chorando, encontrou alguém da nossa equipe lá e disse o seguinte: vocês são resposta de oração. Porque nós buscávamos atendimento para o nosso filho e nunca conseguimos. Vocês são resposta de oração. Irmãos, nós somos resposta de oração, amém? Quando a gente envia um projeto desse para lá, meus irmãos, nós estamos mudando a história daquelas comunidades, amém? E você é parte desse desafio conosco.
Eu falei da Amazônia, mas ainda tem o sertão, meus irmãos. Tem coisas lindas acontecendo no sertão do Brasil. Olha aqui, essa aqui é uma igrejinha lá, ó, um distrito chamado Mundo Novo. Há 2 anos nós começamos o trabalho lá. Esses aqui são os radicais sertanejos, porque tem radical no sertão também. E de 2 em 2 eles estão morando nas comunidades sertanejas e abençoando a pregação do evangelho em lugares onde a pregação, onde a igreja ainda não está. E Deus tem nos abençoado nesse trabalho. Olha a igrejinha no domingo, gente. Aquela igrejinha da lona azul, distrito de Mundo Novo. Domingo de manhã, igreja cheia, escola bíblica, o povo ouvindo de Deus. Essa foto aí foi tirada há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando nós começamos esse projeto no sertão. Vamos ver como é que está Mundo Novo hoje? Seja forte, olha lá. Olha o distrito de Mundo Novo hoje, meus irmãos. Uma igreja forte, pastor, lá, estruturada. Líderes sendo treinados, meus irmãos, naquele lugar e já indo para outras comunidades mais distantes. Eu estive recentemente no sertão. Estive lá na casa do irmão Juarez, da dona Terezinha, um casal de sertanejos, meus irmãos. Deixa eu contar isso para você, não dorme ainda não, seja forte. Eu comi um queijo com café lá, pastor, na casa do irmão Juarez, aquele queijinho, um cafezinho lá do sertão, coisa boa, sentamos para conversar. Seu Juarez e dona Terezinha já entregaram um coração para Jesus. Mas a irmã de dona Terezinha estava lá nesse dia. Tive a oportunidade de conversar com ela. E sabe o que ela disse para mim? Ela disse para mim assim: quando é que vocês vão chegar na comunidade onde eu moro? Porque lá não tem igreja ainda. Lá é muito longe para eu vir para cá, para fazer parte dessa igreja. Quando é que vocês vão chegar lá? E aí, meus irmãos, eu vou abrir meu coração com você, seja forte. A minha vontade é de repassar essa pergunta para você, meus irmãos. Quando é que nós vamos chegar nas outras comunidades? Tá bom aonde nós chegamos, meus irmãos? Tá bom aquelas 14 comunidades de ribeirinhos, onde nós já estamos atuando ali com o projeto Novo Sorriso da Amazônia? Tá bom esse trabalho da Amazônia, do sertão, nas comunidades onde nós chegamos? Mas quando é que nós chegaremos aonde ainda falta? Ainda há muitas crianças, ainda há muitos lugares para serem alcançados. E a força, o ritmo desse avanço, meus irmãos, será dado pela resposta da igreja. Eu vou repetir isso, não dorme ainda não. A força, o ritmo desse avanço será dado pela resposta das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil. Então, olha aqui, ó. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos os recursos para tudo isso que é feito lá no sertão, na Amazônia, eu nem falei de Cristolândia, só citei a Cristolândia Crianças. Deus está fazendo uma obra linda nas Cristolândias do Brasil, meus irmãos. 37 unidades de Cristolândia hoje no Brasil. Coisa linda, meus irmãos. Gente sendo restaurada, sendo transformada. Mas os recursos para isso vêm da onde, meus irmãos? Olha aqui. Toda obra missionária, meus irmãos, dos batistas brasileiros, da Junta de Missões Nacionais, ela é resposta das doações dos batistas brasileiros. Não é o governo que investe nessa obra, seja forte. Não são as prefeituras, não é o poder público, não é nada disso. Irmãos, nem o setor privado. Todas as doações de todo o trabalho que é feito hoje no Brasil através da Junta de Missões Nacionais vem das doações dos batistas brasileiros. De que maneira? Através da campanha. Olha a campanha aqui, meus irmãos. Essa campanha que nós estamos nela, 47% de tudo que acontece hoje, de todo o investimento missionário no Brasil através de missões nacionais, vem das campanhas, 47%. Tudo que nós levantamos da campanha correspondem a 47% do que está sendo investido no Brasil. Mas tem o PAN, você já ouviu falar do PAN? A parceria missionária, aqueles 20, 30 reais que você dá mensalmente. Esse esforço dos batistas brasileiros, eles correspondem hoje a 51%. Toda a força de investimento missionário vem de 51% de recursos que são investidos através do PAN. Mas deixa eu falar uma coisinha sobre o PAN. Sabe quantos batistas nós temos no Brasil?
Nós temos no Brasil cerca de 1,5 milhão de batistas. Sabe quantos batistas fazem parte conosco desse esforço, que corresponde a 51% de tudo que está investido no Brasil hoje em missões nacionais? Apenas 42 mil batistas. De 1,5 milhão de batistas no Brasil, 42 mil estão investindo mensalmente, 20, 30 reais. Irmãos, com um pouco de cada um nós podemos fazer muito, amém? E ainda tem o plano cooperativo, ó. Plano cooperativo que a igreja investe, vem um pouquinho, um percentualzinho pequeno, mas todo pouquinho é abençoado hoje para a gente caminhar. Então é dessa maneira que vem todos os recursos da obra missionária hoje no Brasil. Investimento de missões nacionais. Então olha a importância da campanha aqui, tá vendo, meus irmãos? A sua participação, ela é muito preciosa. Mas deixa eu falar um pouquinho desse índice de aplicação de recursos, porque isso também é uma coisa que preocupa. Como é que é isso? Fabiola, os recursos que a gente manda, como é que eles são investidos? Hoje, meus irmãos, de 81% a 85% de todas as ofertas, elas são aplicadas diretamente no campo missionário. A parte de administração, que é importante. Nós temos um setor de recursos humanos que coordena tudo isso, que coordena quase 700 missionários contratados. Mas a parte administrativa é um investimento hoje de 15% a 19%. Mas a maior parte, o comprometimento, está no campo, está com a ponta, está indo para o sertão, para as Cristolândias, lá para a plantação de igrejas no sul do Brasil, no Nordeste. Nós temos hoje uma força missionária atuando em várias áreas, em várias instâncias em todo o Brasil. E uma coisa que nós não abrimos mão, e eu acho importante compartilhar isso com você hoje, é de mantermos a transparência. Nós somos, irmãos, auditados 3 vezes ao ano pelo Conselho Fiscal da Convenção Batista Brasileira. Acabamos de ter mais uma reunião do Conselho essa semana. Tivemos nosso relatório aprovado. Somos auditados anualmente por uma auditoria independente. Nós chamamos essa auditoria, contratamos uma empresa de mercado, de ponta, para eles entrarem, olhem aqui, analisem, tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, nós temos sido aprovados também pela auditoria independente. E nós somos auditados pelo governo federal e municipal todos os anos. E INSS está sempre lá fazendo a fiscalização. Mas em tudo, meus irmãos, nós não temos nada do que nos envergonhar. Amém? Nada do que nos envergonhar. Na última Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que aconteceu agora esse ano em Santos, Missões Nacionais foi a única organização da nossa denominação que teve todas as suas contas aprovadas sem nenhuma observação. E eu queria dar esse parecer para vocês, porque os irmãos são parte desse desafio conosco. Amém? Agora, nós precisamos fazer mais, meus irmãos. Amém? Ainda tem crianças que precisam ser alcançadas. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou chegar mais perto aqui para falar com você sobre isso, seja forte. Irmãos, há crianças no Brasil que são iniciadas, meus irmãos, na idolatria desde pequenininho. Agora em outubro, nós tivemos a Romaria do Círio de Nazaré. Você já ouviu falar do Círio? É a maior romaria da América Latina, meus irmãos. Está aqui no Brasil, ali em Belém. Eu estive algumas vezes nessa romaria, meus irmãos. E eu participei, eu vi crianças que são levadas nas romarias. Tem uma romaria só de crianças, Ana. Uma multidão de crianças prestando a sua adoração à Virgem de Nazaré. E a gente respeita, fala com carinho, não é com desprezo daquilo que eles têm crido, mas a palavra de Deus, ela aponta, ela é clara, só há um caminho, meus irmãos. É Jesus quem muda. Quem é que vai dizer para eles que o caminho é Jesus, meus irmãos? Nós temos adolescentes, deixa eu falar para os nossos adolescentes aqui. Adolescentes que na Romaria do Círio de Nazaré vão para a rua com carteira na cabeça, carteira de escola, botam a carteira de escola na cabeça e vão para as ruas de Belém, pagando promessa para a Virgem de Nazaré, agradecendo porque passaram no vestibular, e não tem vergonha de fazer isso não.
Mas nós que temos Jesus, meus irmãos, que temos o Jesus verdadeiro, o que é que nós fazemos para expressar a nossa fé, a nossa adoração? Então há muito que precisa ser feito. Há muitas pessoas que precisam ser alcançadas, meus irmãos. E nós não podemos parar. Ainda muito que precisamos fazer pelas crianças do Brasil. A Cristolândia Criança, eu tive o privilégio de coordenar uma unidade de Cristolândia nossa lá no Espírito Santo. Lá em Vitória nós começamos a Cristolândia. Muitas vezes o meu telefone tocou de pais desesperados pedindo para a gente acolher crianças, juniores, drogados, e que a família não sabe mais o que fazer, e que estão na rua, muitas vezes, mas nós não tínhamos vaga para criança, porque nossas Cristolândias nós só atendíamos adultos a partir de 18 anos. Agora abrimos a unidade da Cristolândia Criança em Guarulhos, mas ainda tem tantos desafios, ainda há tantos lugares, e nós precisamos entender, meus irmãos, que esse desafio é conosco. Ainda precisamos fazer muito pelos povos não alcançados dentro do Brasil. Indígenas, meus irmãos. Áreas indígenas no Brasil que nós não podemos entrar para pregar o Evangelho. E nós precisamos chegar lá. Mas para fazer isso, nós precisamos do esforço de todos. Amém? E aí eu vou abrir meu coração com você. Seja forte. Nós vivemos campanhas, meus irmãos, ao longo dos anos. Essa não é a primeira campanha que você participa. Mas como é que você participa de uma campanha dessa, meus irmãos? Eu percebo que nem todos se envolvem. A estatística diz que mesmo as igrejas mais missionárias, elas não têm o envolvimento de toda a igreja. São alguns que fazem a obra acontecer, meus irmãos. Então eu quero olhar para você e dizer para você o seguinte: o que é que nós não faríamos se todos nós estivéssemos envolvidos, meus irmãos? Se o nosso coração vibrasse, se nós seguíssemos aquela orientação da palavra de Deus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. O que é que nós não faríamos, meus irmãos? E nós precisamos do envolvimento de cada um. Nós precisamos, pastor, seja forte, que o investimento que a igreja de Copacabana faz em missões nacionais a cada ano seja um pouco maior, pastor. Porque se nós mandarmos o mesmo valor, nós vamos manter o que está acontecendo, meus irmãos. Mas nós temos mais desafios, nós temos mais coisas que nós queremos fazer. Nós só estamos em 14 comunidades ribeirinhas, meus irmãos. É muito pouco diante de todo o desafio que existe. É muito pouco. Então o meu desejo é que você saia daqui nessa manhã desejoso. Primeiro, você precisa orar mais pela obra missionária. Amém? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o missionário quem faz isso? É obra do Espírito Santo de Deus. Muita oração, muito poder. E pouca oração, gente? E nenhuma oração, gente? Então, meu irmão, ora mais pela obra missionária. Amém? Segundo desafio para você: invista o seu melhor na obra missionária, meus irmãos. Dê uma oferta do seu coração. Eu sou de um tempo, seja forte. Eu sou de um tempo que nós participávamos de uma campanha missionária e a gente perguntava para Deus assim: Senhor, o que tens comigo para essa obra, Senhor? Mas sabe como é que a gente faz missões hoje? Tem que fazer bazar missionário, tem que fazer churrasco missionário, almoço missionário, senão a gente não consegue levantar a oferta. Não tem mais aquela oferta que vai do coração do povo. Então, que você possa, nessa campanha, perguntar para Deus o que Ele tem com você para essa obra. Invista. Tem uma estatística que diz que nós mulheres, eu vou falar com as mulheres agora, seja forte. Nós mulheres gastamos mais com produtos de limpeza e cosméticos do que com a obra missionária. Seja forte. É Natura, Avon, Boticário, não falta. Mas na hora de dar uma oferta missionária, a gente nem lembra às vezes. Aí a gente chega na hora do culto, o pastor fala que a oferta é hoje, aí você diz: opa, esqueci. Aí você pega qualquer coisinha lá para não deixar de participar. Ah, meus irmãos, não dá mais, irmãos.
O ritmo do avanço missionário somos nós quem daremos, meus irmãos. Então, dê o seu melhor nos recursos. Mas além dos recursos, nós precisamos também de gente, meus irmãos, consagrada no altar do Senhor para a obra missionária. Nós temos que falar mais de vocação missionária na igreja, meus irmãos. Nós precisamos de jovens. Atenção, jovens de Copacabana, jovens apaixonados pela obra missionária, irmãos, que deem 1 ano, 2 anos na Amazônia, profissionais como André e Germana, que larguem tudo, sejam fortes e que vão para lá para pregar o evangelho, mas também não precisa largar tudo o tempo todo, vai 1 vez por ano. Eu vi uma matéria num desses Globos Repórteres aí da televisão, que mostrou um barco indo para a Amazônia também, chamado Doutores das Águas. Eu não sei se você viu, foi na Record que eu vi essa matéria. Doutores nas Águas. Eles vão 1 vez por ano à Amazônia. Médicos, dentistas, lá de São Paulo. E eles vão para a Amazônia. E a matéria foi toda sobre o projeto deles, coisa linda. Aí eu fiquei pensando, sabe quantas vezes nós batistas estamos indo num projeto semelhante ao deles? Eles vão 1 vez por ano, nós estamos indo 12 vezes ao ano, meus irmãos. E o nosso desafio para o próximo ano é aumentar, seja forte. Nós vamos 15 vezes o ano que vem. Teremos 15 viagens com o barco. E a sua igreja, pastor, pode agendar uma dessas viagens. E a gente fechar uma dessas viagens mais para frente. Porque também já não tem vaga para o ano que vem, tá? Sejam fortes. E a gente agendar uma ida dessa. E fazer um trabalho marcante. Nada como nós irmos pessoalmente, irmãos. E nos envolvermos pessoalmente nessa obra. Então, em vez de passar férias lá no Nordeste, seja forte. Vai para a Amazônia pregar o evangelho. Nós precisamos de gente vocacionada, gente apaixonada e comprometida. Pais, deixa eu falar com os pais aqui, com os avós. Nós precisamos de pais que sonhem ter os seus filhos chamados para a obra missionária. Nós queremos que os nossos filhos sejam doutores, mas a gente se arrepia de pensar de um filho nosso indo para a Amazônia, indo para os índios. Eu me lembro de uma jovem missionária que nós temos hoje no campo missionário, filha de pastor, seja forte. Filha de pastor, lá de São Paulo, do litoral de São Paulo. Largou tudo, uma jovem linda. Todo mundo ficou abismado. Eu até brinquei e disse assim, gente, quando eu me apresentei para missões, ninguém ficou abismado. Ninguém disse que jovem largando tudo para ir para missões. Mas Everly, todo mundo ficou. Uma jovem linda. Do litoral de São Paulo, largou tudo e foi ser missionária entre os índios, meus irmãos. Quantos de nós queremos uma coisa dessa? Para os nossos filhos, para os netos da gente. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Quão formosos os pés dos que anunciam boas novas, meus irmãos. Amém? Então que esta igreja seja celeiro de missionários, pastor. Que essa igreja seja celeiro de gente para o ministério, para abençoar o nosso Brasil e o mundo que precisa ser transformado. Queria que você levasse essas coisas no seu coração. Não dá mais, meus irmãos, para a gente brincar de ser crente. Não dá mais. E vir para a igreja, e cantar, e levantar a mão, e celebrar. Mas quando a gente sai por aquela porta ali, ninguém diz que nós somos servos de Jesus, meus irmãos. Não dá mais. As pessoas precisam olhar para nós e ser impactadas, meus irmãos. As pessoas vão olhar para nós e dizer assim, o que essa jovem tem? O que ele tem de diferente? Por que ela é assim? É Jesus na sua vida que impacta as pessoas. Igreja missionária, é isso, irmãos. E o meu desejo é que essa igreja de fato seja uma igreja missionária que ame, que se envolva e que faça tudo o que puder. E não tem isso de ser missões nacionais, estaduais, mundiais. Aonde houver uma pessoa sem Jesus, meus irmãos, nós temos que fazer todo o esforço para tornar o nome de Jesus conhecido. Amém? Você pode levar isso no seu coração hoje? Que Deus complete essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar com você. Fica de pé, deixa eu orar com você. Vamos agradecer. Já pode ir vindo para cá, pastor. Deixa eu agradecer a Deus pela sua vida. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque a nossa vida é do Senhor.
tudo que nós somos, tudo que nós temos. Deus, obrigada porque um dia alguém nos apontou o caminho da verdade. Ah, Deus, isso fez toda a diferença para nós. Mas ainda há tanta gente que precisa conhecer. Ainda há tantos que precisam ser alcançados. Deus, nós queremos ser instrumentos para isso. Fala conosco, Deus. Completa essa mensagem no nosso coração. Fala a quem o Senhor quiser falar. Da maneira que o Senhor quiser falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.